No vídeo de hoje eu quero falar sobre como se alavancar em Bitcoin com pouco trabalho, com pouco esforço e com juros próximos de zero. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. E vamos para o vídeo, lembrando o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos. Então vamos para o vídeo. E a resposta eu já vou dar de cara. MicroStrategy. Bom, você deve estar pensando aí, por que MicroStrategy, o que isso tem a ver com Bitcoin alavancado, com zero esforço ou próximo de zero esforço e juros próximo de zero? O que acontece? A MicroStrategy é uma empresa aí cujo CEO, Michael Saylor, está frequentemente falando sobre Bitcoin e sobre a estratégia dele de se alavancar em moedas fiduciárias e comprar Bitcoin. E por que ele está se alavancando em moedas fiduciárias? Basicamente dois motivos. Primeiro motivo, aqui vocês podem ver neste gráfico, que é o fato de que as moedas fiduciárias estão colapsando. Então o dólar, desde 1913, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra. Aqui no Brasil a gente está muito mais acostumado com isso, com a inflação recorrente. Então, só de 1994 até hoje, o Brasil já perdeu muito mais de 85% do seu poder de compra. Essa notícia até não é de hoje, então já perdeu mais poder de compra ainda, no espaço de tempo menor. As moedas fiduciárias, de uma maneira geral, estão colapsando. Por quê? Porque políticos e burocratas podem imprimir cada vez mais dinheiro. Eles se beneficiam no processo, só que a gente paga a conta através da inflação. Além disso, a gente tem uma crise da dívida nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, aliás, mas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, especificamente, essa dívida já passa de 37 trilhões de dólares. Está aumentando e não existe muita perspectiva de resolver o problema dessa dívida. Então, temos um sistema financeiro atual que está colapsando e justamente pelo fato dessa dívida estar altíssima, subir os juros fica muito complicado nos Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que mostra na linha azul a taxa de juros dos Estados Unidos. E como vocês podem observar aqui, essas colunas em cinza são os períodos de recessão nos Estados Unidos. E sempre que isso acontece, qual que é a arma aí, digamos assim, entre aspas, né, do Banco Central dos Estados Unidos? Basicamente baixar a taxa de juros. Então, isso aconteceu ali nos anos 2000, aconteceu ali em 1990, aconteceu em 2008, aconteceu em 2020. Basicamente, eles tentam normalizar aí a taxa de juros, subir um pouco os juros. O mercado entra em crise, por quê? Porque todas aquelas empresas que se acostumaram com juros subsidiados, juros barato aí no mercado, acabam não sendo mais viáveis, começam a ter problemas econômicos e o Banco Central entra salvando todo mundo, varrendo o problema para baixo do tapete, empurrando mais para frente para a próxima pessoa que pegar aí esse abacaxi, certo? Então, a função aí de presidente do Banco Central, ela é passada de tempos em tempos. A questão ali da presidência dos Estados Unidos também. Então, todo mundo quer passar a batata quente para o próximo. Ninguém quer aí ficar segurando uma crise gigantesca. Então, basicamente, os políticos ficam fazendo isso, ficam baixando a taxa de juros sempre que um problema acontece. E, basicamente, fica muito difícil de subir a taxa de juros. Então, em vários momentos, temos a taxa de juros, inclusive, próxima de zero aqui, certo? Essa taxa de juros zero não é para a pessoa média, para a pessoa mais pobre. Essa taxa de juros zero é para grandes empresas. As empresas aí que têm provavelmente um rating de crédito maior, como é o caso da MicroStrategy. E daí, qual que é a tese dele? Então, bom, beleza. Já que a taxa de juros está artificialmente baixa, já que eles estão imprimindo dinheiro, estão com essa dívida gigantesca, e já que a moeda fiduciária está colapsando, o que eu vou fazer? Eu vou me alavancar em moeda fiduciária que está perdendo valor, a taxa de juros zero, e comprar Bitcoin, que é um ativo que já se valorizou, vamos ver, nos últimos 5 anos, mais de 1000% em dólar. Então, é uma tese muito interessante. É claro que existe um risco. Obviamente, isso não é uma dica de investimentos ou nada do tipo. Então, tem o risco aí da alavancagem, mas é um risco que está sendo feito, claro que mesmo com uma queda significativa no preço do Bitcoin, que acontece frequentemente. Então, por exemplo, aqui uma queda de próximo de 80% entre 2021 e 2022, uma queda aqui de próximo de
70% entre 2017 e 2019, por aí vai, isso acontece com frequência no Bitcoin. Em tese, nenhuma queda dessa proporção seria o suficiente para liquidar aí a posição do Michael Saylor da MicroStrategy. Seria necessário uma queda de, digamos, mais de 90% e por um período muito longo. Pelo menos é isso que os analistas falam sobre o tema, certo? E é interessante porque, basicamente, o Bitcoin, então, tem uma valorização muito expressiva. Se a gente colocar aqui no máximo do gráfico, vamos ver, vem de 2016 até agora, temos 24.000% de valorização do Bitcoin. E passando para 5 anos aqui, então temos mais de 1.000% de valorização em dólar. Então o Michael Saylor está se alavancando em um ativo que está sendo destruído, basicamente, está sendo corroído, inflação, dívida e por aí vai, e pegando uns juros praticamente zero para se alavancar em Bitcoin. Então não à toa a valorização da MicroStrategy, quando a gente compara ao Bitcoin, é ainda maior. Então se o Bitcoin se valorizou 1.000% em dólar nos últimos 5 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a MicroStrategy se valorizou mais de 3.000% em dólar no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então eu estava vendo um podcast aí bastante interessante onde eles estavam falando exatamente sobre isso. Bom, se você acredita muito na tese do Bitcoin e está querendo ganhar ainda mais em termos de valorização do que você poderia ganhar no próprio Bitcoin, você poderia considerar aí as Bitcoin Treasury Companies. São empresas que se alavancam aí, fazem o caixa em Bitcoin. Então tem um risco maior. Lembrando, é claro, not your keys, not your coins, que é uma frase clássica do Bitcoin, quer dizer que se você não tem as chaves privadas, você não tem exatamente a posse do seu Bitcoin. Você está delegando a custódia para um terceiro. No caso, aqui é a MicroStrategy. Então, além do risco do Bitcoin, você tem o risco da empresa, então em tese mais risco. Por outro lado, é claro, por exemplo, se você vai colocar aí numa hardware wallet e perder, esquecer a chave, coisa que acontece com muita frequência, aí o risco pode ser maior realmente de fazer a custódia própria. Então depende de caso a caso. Mas enfim, digamos que você faça a custódia corretamente, em tese tem um risco adicional, que é o risco do negócio, do business, do crédito e da empresa aqui, MicroStrategy. E esse risco, ele é recompensado com uma valorização melhor, pelo menos historicamente, certo? Então eu achei essa perspectiva muito interessante, eu achei esse copy, esse marketing muito interessante. Além disso, a gente tem aqui uma história muito interessante também, que é a história do Michael Saylor, que tem horas aí de vídeos, de podcasts falando sobre a tese do Bitcoin. E se esse processo continuar, daqui a pouco ele pode virar aí uma grande lenda do mercado financeiro. Assim como Steve Jobs, assim como outros empreendedores, é o cara que pivotou aí a estratégia da empresa e fez mais de 3.000% de valorização em dólar nos últimos 5 anos com uma estratégia inovadora, apostando numa tese aí do Bitcoin como um ativo superior e apostando também no colapso das moedas fiduciárias, que é meio que a resposta aí que todos querem saber no mercado financeiro. Se ele estiver certo, isso aqui pode colocar o nome dele nos holofotes e criar uma narrativa muito bonita. E o mercado financeiro gosta de narrativas bonitas. Então a gente já teve vários casos de empresas que não davam lucro, que tinham uma história muito bonita, um PowerPoint ali, e que conseguiam arrecadar milhões de dólares. Então o Michael Saylor aqui, ele tem uma confluência de vários fatores positivos. Eles estão surfando aí em um ativo que vem se valorizando cada vez mais, que talvez seja o novo sistema financeiro global, que é o Bitcoin, e eles vêm adotando aí de forma pioneira essa estratégia com uma história muito interessante, o que pode chamar ainda mais a atenção de investidores. E vários investidores, vários fundos de investimento, pela regulação aí do seu fundo, não podem investir em outros ativos senão empresas, certo? Existem esses tipos de fundos, esses tipos de ETFs. E o que é interessante é que se expor a MicroStrategy faz com que você esteja exposto de forma indireta, é claro, ao Bitcoin, mesmo não comprando o ativo diretamente, mas comprando uma empresa. Isso, do ponto de vista da pessoa física, não faz a menor diferença, mas para fundos que têm essa estratégia específica e que tem que cumprir esse regulamento, é uma forma de se expor ao Bitcoin, certo? Então, muito interessante.
é de fato algo que faz sentido. É uma forma de se expor aí, de se alavancar ao Bitcoin sem muito trabalho, porque fazer aí contratos e vendas e opções e por aí dá um pouco mais de trabalho, e com juros muito próximo de zero, porque a taxa de juros básica aqui da economia no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está próxima de 15%. Então, se você vai fazer isso aqui no Brasil, com juros muito bons, inclusive, você vai pagar no mínimo 15%. Mas se você é uma pessoa média aí, você provavelmente vai pagar muito mais que isso, certo? Porque o risco de emprestar para uma pessoa física acaba sendo muito maior, principalmente se você não tem colateral. Então, interessante, eu gostei dessa perspectiva, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Lembrando, não é uma dica de investimentos, existe um risco adicional, não temos certeza como é que a empresa vai se comportar nos próximos anos, mas eu achei bem interessante essa perspectiva e essa tendência. Vou ficando por aqui, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade, então, na seção dos comentários. Um grande abraço e até mais.